Boa noite, galera. Mais um Como Eu Vira Pode começando. Eu adoro esse podcast que a gente já começa antes de entrar no ar. Eu já tô aqui tirando várias dúvidas com a coach, terapeuta aí, a Camila Couto. Pode se apresentar, Camila, que ela falou que ela é muita coisa. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Eu fiz tanta coisa nessa minha vida e eu vou contar um pouquinho, né? Por que que tudo isso começou, né? Do relacionamento e por que que eu decidi falar sobre relacionamento. Então já quero aí me colocar à disposição para você, para todo mundo que está acompanhando, se quiser tirar dúvidas, aproveita que esse é o momento. É agora, gente. É Pode agora. falar que é a prima, que é a amiga. Mulherada é um assunto bem amplo, né? Relacionamento. Porque se relacionar não é só homem e mulher, marido e mulher. É se relacionar com amigos, com filhos. Eu acabei de sair agora em casa, fui em casa rapidinho tomar um banho, e uma coisa que eu ouvi do meu filho mais velho, falou assim, essa viagem, ele usou um termo, que eu até usei no vídeo, falando que nos aproximou ainda mais. Então, se relacionar é como um todo, né? Família, filhos, marido, e a gente vai falar muito sobre esse assunto aqui. Quero começar agradecendo também aí que eu passei o dia inteiro hoje no salão do Sidney Camargo, agradecer todo o carinho dele. Eu cheguei com o meu cabelo todo manchado, meu mega, que eu fiz besteira, e hoje ele cuidou do meu cabelo, fiz lá a drenagem lá com o Vitor, e a minha maquiadora maravilhosa, Janaína, aproveitar aí que a Jana tá com promoção por apenas R$80, gente, make esse mês aí de novembro, R$80, a make dela maravilhosa. Tô aqui, ó, toda trabalhada nos brilhos aqui, toda bonita, graças a ela. Fala, não, eu vi essa make e falei, meu Deus. Ela arrasa. Né? E você sabe fazer, né? Foi maravilhosa. você que fez sua? Eu não sei fazer nada. Né? Então, o cílio já ajuda, já é meio caminho andado. Já ajuda muito. Meus cílios é da Letícia também, tudo lá do salão do Sidney. Tudo já resolvo, fico lá o dia inteiro, mas resolvo todo o meu problema. Cheguei toda acabada da viagem, Saiu cheguei plena. Saí leve. E aí, Camila, onde você nasceu? Você tem 20 anos que você mora aqui em Rio das Ostras, Eu tenho 20 anos de Rio das Ostras. Eu nasci em São Fidélis. Mentira, minha conterrânea? Mentira que você é São Fidélis. Sério? Meu Deus, para. Sério. Hoje mesmo eu postei sobre isso. Sério? Nasci em São Fidélis e fui pra Caxias. Eu nasci em São Fidélis e moro aqui há 20 anos. Você veio pra cá com quantos anos? Com 16 Qual o seu para sobrenome? 17. Camila Couto? Santana do Couto. Não, o meu é Carvalho Medeiros. Não é parente, não. Mas se procurar direitinho, você tem um primo que é primo do meu primo. Gente, provavelmente. Lá é cidade muito pequena. Quem não conhece São Fidélis, dá um Google aí, dá uma olhada. Cidade bem bacana. Tem muitos anos que eu não vou. Meu pai veio pra cá, a gente vendeu tudo que tinha lá e ele veio tentar a vida aqui. E assim a gente ficou. Tem família ainda lá? Tenho. Eu tenho muita família lá. Eu tenho muita gente. Só que a minha família é enorme, né? Todos os pais de pai e tanto parte de mãe. Então foi se distribuindo. Acabou que minha mãe veio, né? E eu vim com meus pais. Então eu quase não vou pra São Fidélis. Eu vou mais. Eu tive lá na semana passada agora, visitando quase meu primo. Quase não vou, foi semana passada. Mas meu primo que se casou. Eu não ia já tá. há uns bons meses, assim. Eu tenho anos que eu não vou em São Fidélis. Aí ele se casou e eu fui prestigiar, né? Seus pais ainda são vivos? São vivos. Ah, legal. São vivos. Aí tá todo mundo morando aqui? Todo mundo morando aqui. Você veio com quantos anos pra cá? 16 pra 17. Eu tô com 37. 37 anos, Novinha. E aí veio por causa da família, né? Então veio estudar aqui. Então tudo começou aqui, Rio das Ostras. Tudo começou aqui. Como foi sair de uma cidade que a gente fala que é interior? Não que Rio das Ostras não seja, mas, poxa, tem praia, né? É bem diferente. É bem diferente. É bem interiorzinho, bem né? interior. Comparado a Rio das Ostras. Rio das Ostras cresceu muito. Sim. Quando eu vim pra cá, Costa Azul era mato e terra. Sim. Né? Há 20 anos atrás, a gente não tinha um terço do que tem hoje. Eu vi Rio das Ostras acontecendo, evoluindo, né? E aí eu vim pra cá... Rio das Ostras é uma cidade nova, né? É nova. E aí meu pai... Acabou que meus pais faliram financeiramente. E aí, na época, eu comecei trabalhando. Eu saí da escola, comecei trabalhando porque... Tipo, deixa eu ver o que é trabalhar. Uma vizinha falou que tinha... que ia vagar... que ia abrir uma vaga num escritório de contabilidade, porque ela tinha sido chamada para a prefeitura, e ela me chamou para ir lá. Aqui em Rio das Ostras. E aí ela falou, e aí? Vai lá, ver o que é, ver como é que você se sai. E eu fui, na curiosidade, e aí comecei a trabalhar. E nesse meio do caminho, meus pais acabaram, né, falindo, e eu comecei a trabalhar Eles trabalhavam com o quê? Eu comecei a trabalhar porque eu precisava depois. Não, Eles abriram, pais. Então... Eles tinham em Rio das Ostras um bar e restaurante, e meu pai veio para cá já saturado de comércio, e desse tipo de comércio que prende muito, e ele abriu uma loja de bicicleta na Rua Bangu. Na época vendia 16, 20 bicicletas por dia, porque era muita bicicleta nessa cidade. Só que eles não tinham noção de administração.
E eu, muito nova, também não tinha a menor noção. E nisso as coisas foram acontecendo e foi que foi. Só que eu acredito muito que tudo acontece exatamente como tem que acontecer. Porque eu comecei com 17 anos, eu nunca mais parei. Eu trabalhei por 18 anos. Eu trabalhei em grandes multinacionais do petróleo em Macaé. Eu tive uma carreira de sucesso. Eu me desliguei em março, porque eu quis. Março agora? Março agora. Recente. Depois de 18 anos trabalhando, minha última função foi controller de uma multinacional austríaca. Só que já há 3 anos eu já vinha atuando na área que eu agora escolhi ficar 100%. Só que, como meus pais perderam tudo, fica aquela coisa, meu Deus, sabe, trocar o certo pelo duvidoso, e eu estava estudando. Isso te ensinou a ter mais pé no chão. Exato. E aí eu comecei a testar primeiro, né? A ver se isso funcionava, ver se era o que eu realmente amava. Porque também eu sempre fui uma pessoa de muita ação. Eu não sabia o que eu amava fazer. Mas eu não ia ficar esperando o raio cair na minha cabeça e me dizer o que eu tinha que fazer. Eu isso fazia. Não acontece, gente. Gente, vocês têm que fazer. Eu sou muito a favor de você fazer o que você ama. Mas enquanto você não pode, você tem que fazer alguma coisa. Isso aí. E eu fiz o que me dava dinheiro por 18 anos. E graças a Deus, né, a minha disposição de trabalhar também, que eu trabalhei muito na minha vida, eu fui muito bem sucedida. E aí, há 3 anos atrás, eu falei, não, agora eu já descobri o que eu amo. Então agora eu quero fazer isso para viver. Como que você descobriu? Na verdade, eu lembro perfeitamente. Eu sou muito de pessoas, né? Eu também sou analista de perfil comportamental. E o meu perfil é um perfil de pessoas. Eu sou uma pessoa influente, eu falo bastante, eu sou uma pessoa dominante. E eu gosto de estar entre pessoas. Essa minha última empresa, que eu fiquei por 7 anos, ela tinha só 14 funcionários quando eu entrei. E quando eu saí, ela só tinha 7. Eu senti um baque muito grande. Por quê? Apesar de ser o melhor salário, a melhor posição, eu não tinha muito contato com pessoas. E aquilo começou a me incomodar muito. Porque eu sou contadora de formação. Eu fiz contabilidade. Então, eu ficava numa sala desse tamanho, uma sala enorme, sozinha, maior do que essa, na verdade, sozinha, com a minha mesa, e só fazendo relatório, reportando relatório para a Áustria, número. Nossa, você trabalhou assim 18 anos? Eu trabalhei nessa função 7 anos. Caramba, é muito tempo. Mas eu não conseguiria. Os outros 11 anos, eu trabalhei como coordenadora, gerente financeira, enfim. Eu gosto de gente, eu gosto de povo, de conversar, de atender. Só que na época eu não sabia o que eu amava. Então eu tinha que fazer o que me dava dinheiro. Eu tava pagando bem, né? Pagando bem que mal tem. Verdade. Tava lá. E aí, eu sempre aproveitei muitas oportunidades. E nisso eu pude construir um patrimônio para minha família, para mim. Então é gratificante. E como eu descobri? Um belo dia, eu já tinha uma filha. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio e uma de 4 anos e meio. A Antonella, de 4 anos e meio, ela tinha 1 ano. E eu percebi que eu estava dormente. Eu estava adormecida na vida. Eu acordava para trabalhar, saía. Eu moro no Parque das Flores. Eu saía de lá, ia para Macaé, já trabalhava no Parque de Tubos. Eu saía com o sol nascendo e voltava quando o sol já tinha ido embora. E aí aquilo foi me deixando muito triste. E ao mesmo tempo eu era muito grata, né? Nessa função eu tive muitos desafios. Eu tenho uma tatuagem aqui, ó, que tá borrada pelo tempo, Stay Strong, fique forte. Que nos 6 primeiros meses eu chorei no banheiro da empresa. Caramba. Porque eu pensava em desistir todo dia. Só que eu não tinha opção. Porque meu pai dependia financeiramente de mim, meus pais precisavam de mim. Você já era casada? Eu já era casada. Você se casou com quantos anos? Eu casei com 30. Com 30 anos. 30 para 31. Mas assim, meu pai é acamado, meu pai teve um AVC, ele tá acamado há 5 anos. Você é filha única, Camila? Eu tenho um irmão mais velho, que mora no Rio. E aí, meu pai é acamado há 5 anos. Então, assim, eu tava construindo uma casa. Enfim, eu não tinha opção de desistir. E aí, eu percebi que eu tava, assim, dormente. E aí, eu fui num psiquiatra. Porque meu pai tem depressão há muitos anos. E quando eu entrei no consultório do psiquiatra, ele falou pra mim, você precisa ter cuidado. Porque seu pai, ele tem depressão, então você tem chance de ser depressiva. Hoje, depois de estudar, eu sei que não é bem assim, né? Tem o DNA, que você ativa ou não, enfim. Mas sem esse conhecimento, também tem a questão hereditária, eu fiquei muito abalada. Porque eu vivi muitos anos com meu pai depressivo, eu não queria isso pra mim. E ele falou assim pra mim, Camila, mas você tem uma vida boa. E se você morrer hoje? Eu falei, todo mundo vai dar um jeito. Eu não estava preocupada de morrer. Eu já estava morta, na verdade, por dentro.
E aí, eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa a respeito. Eu saí dali chorando muito, 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 muito. Foi aí que eu conversei com um amigo, marquei um almoço com um amigo no dia seguinte, que era coach. E eu falo, gente, o coaching é lindo. Só fala mal de coaching quem nunca fez ou quem fez um processo mal feito. Quem conhece, quem fez um coach competente, um processo com alguém competente, se apaixona. Eu nem precisei fazer o processo com ele. Um almoço com ele mudou a minha vida. Ele falou pra mim assim, quando foi a última vez que você riu da barriga doer? Eu não lembrava. O que te faz feliz? Eu não lembrava. Qual o seu sabor de pizza favorito? Eu não lembrava. Eu estava desconectada de mim. E aí eu percebi que eu sentia falta das minhas amigas, eu sentia falta de relacionamentos. Como que você acha que você chegou a esse ponto, Camila? Quando eu liguei o modo automático de viver para ganhar dinheiro, para gastar o dinheiro, acorda, ganha dinheiro, gasta o dinheiro. E você não vivia, dorme. você sobrevivia? Eu sobrevivia. Eu gastava o que o dinheiro me proporcionava, mas eu sobrevivia. Eu tinha bons momentos com a minha família e tudo, mas eu não tinha nada que me alimentava. Você não vivia pra você vivia pro outro. Sabe o que eu sentia, Elvira? Que assim, o meu trabalho, apesar de ser um trabalho que eu conquistei com muita raça, é um trabalho que qualquer pessoa tecnicamente é Poderia capaz. fazer. E eu não queria, era como se eu tivesse aproveitada. Você queria ser um diferencial, fazer um Sim, diferencial? Sim. Você sentia falta disso? Sentia. Só que eu acho que antes de fazer um diferencial na vida de alguém, você Exato. precisa fazer um diferencial na sua vida. E aí foi o que eu fiz. Eu fiz um mergulho interno em mim, né? Eu fiz um processo enorme de autoconhecimento. Saí estudando igual uma maluca, porque eu acho que todo mundo que eu conheço que sai do corporativo, que quer sair, sai estudando, gente, igual umas doidas. E aí eu fiz constelação familiar, reiki, teta healing, fiz 2 cursos de master coaching em 2 instituições diferentes, as maiores do Brasil, fiz coaching ericksoniano, fiz 2 cursos de hipnose clínica. E como foi se reencontrar? Eu fiz milhares se encontrar, de coisas. na verdade. Acho que você nem se reencontrou, você se encontrou. Então, doeu. Por quê? Porque delegar a responsabilidade é mais fácil. Delegar a sua felicidade para o outro é mais fácil, né? E nesse processo, eu estava 1 ano casada, eu pensava em me divorciar todos os dias. Porque ele não me fazia feliz. Mas não era ele que me fazia feliz, eu que não era feliz. Então, por isso que hoje as pessoas falam às vezes, eu tenho uma amiga que ela fala que eu sou pró-macho. Fala, não é que eu não sou pró-macho. Só que eu acho que a gente tem que ter autorresponsabilidade. A partir do momento que eu dou o direito, o poder do meu marido me fazer feliz, quem sou eu nessa vida? Eu tenho um slogan que eu falo assim, esteja porque deseja, não porque precisa. Então, assim, eu estou com meu marido, eu não preciso dele. Eu estou porque eu quero. Só que não numa posição de soberba, não. Muito pelo contrário. Porque quando você não precisa, você está disposta a conhecer melhor a pessoa. Né? Muitas vezes, hoje em dia nem todo mundo, mas eu enxerguei dessa forma. E aí foi descobrindo tudo isso, fazendo todos os inúmeros cursos de autoconhecimento que eu fiz e de especializações, que aí que o negócio começou a pegar. Porque aí, o que meu marido falava pra mim? Ué, você não é coach? Você não pode fazer isso não. Você não pode agir assim não, porque existe uma cobrança. Porque assim, enquanto você é ignorante, né, você não tem aquele conhecimento, tá perdoado. Mas enquanto você tem e continua fazendo? Não aí o buraco é mais embaixo, né? Então, é claro que eu continuo errando, é claro que eu continuo me excedendo, é claro que eu ainda tenho muito para melhorar. Mas eu comecei a melhorar dentro de casa. Eu comecei a melhorar a maneira como eu tratava o meu marido, como eu olhava para o meu marido, né? Eu comecei a focar mais no meu trabalho como uma bênção e como uma fonte de renda para eu arcar com todos esses investimentos que são muito caros, esses investimentos de bons cursos. Então, foi aí que as coisas começaram a mudar na minha vida. E aí eu mudei o meu relacionamento com as pessoas, o meu relacionamento comigo mesma primeiro, e depois o meu relacionamento com meu marido. Isso aí, quando a gente fala em relacionamento, foi o que eu falei no começo. É com um todo. É começando com nós mesmos. Isso que você acabou de falar, que a gente não tem como fazer o outro feliz se a gente não tá feliz. Não existe isso. Eu falo muito para mulheres, eu trabalho muito com beleza, com autoestima. E eu falo muito com as mulheres, em primeiro lugar tem que ser você. Porque se você não estiver feliz, nem seus filhos estão felizes. Então você tem que estar bem, você tem que estar feliz. Hoje eu ouvi de uma pessoa assim, você é bonitona, porque que você... Eu falei, cara, hoje eu preciso me cuidar, porque eu tô me sentindo mal.
Ele para, que não sei o que. Eu falei, cara, eu não faço isso pra você, eu não faço isso pra ninguém, eu faço pra mim. Porque eu preciso de me sentir bem, eu preciso de me olhar e me sentir confortável. Então a gente tem que olhar pra gente com esse amor, com esse carinho. Você fala de 3 anos atrás. 3 anos atrás foi o quê? A pandemia? Teve influência sobre isso? Na verdade, 1 ano antes da pandemia. 1 ano antes. Foi quando eu já comecei. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava de 8 às 5. E aí eu atendia ou à noite ou final de semana. Porque eu já queria ter a experiência. Você continuou trabalhando? Eu continuei trabalhando. Que legal. Eu me desliguei em março agora. Continuou, então? Eu continuei trabalhando. E você tá quantos anos nessa área? Na que eu tô atual, há 3 anos. 3 que eu faço em anos. paralelo, né? E desde março que eu tô 100% dedicada a isso, né? Porque a gente, na verdade, a gente se relaciona, foi o que você falou, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente tá se relacionando. A gente se relaciona com o cara da padaria, quando vai comprar pão, né? Com o cara da farmácia, enfim, com todo mundo. Então, por isso também que eu quis muito entender de pessoas. Eu fiz análise de perfil comportamental, que foi uma das coisas que salvou meu casamento. Como que é isso, análise de perfil? Então, a gente tem mania de dizer que as pessoas têm muitos defeitos, né? Só que nem tudo é defeito. Muita coisa é característica comportamental. Por exemplo, deixa eu beber uma aguinha, gente. Gente, quem quiser participar aí, ó, deixar o número de telefone aqui, participa, manda áudio, mande perguntas aqui pro podcast. Tá aqui, Ju, na tela? Só participar aí com a gente. Você é a junção do seu pai, da sua mãe, né? Eu fiz também constelação familiar. Eu queria... Minha próxima pergunta seria essa. O que é constelação familiar? São 2 pessoas que querem fazer esse negócio comigo. Uma é minha terapeuta, Catarine. E a outra é uma tia do amigo meu. Que ela pegou e falou comigo sobre constelação familiar. Acabou que não deu tempo nem de eu fazer. E eu queria entender o que é. Então, a constelação familiar ela foi criada por um alemão chamado Bert Hellinger. O que ele falava? Todos nós temos influências dos nossos ancestrais. Então, assim, você tem influência do seu pai, da sua mãe, dos seus avós, dos seus bisavós, tataravós e por aí vai. E aí, você já ouviu falar, não é bem um karma, mas para as pessoas que não conhecem muito, um karma é um bom exemplo. São repetições de padrão. Você já viu na família, por exemplo, pessoa que se suicida, e aí você vai buscar no histórico da família, já tiveram outros suicídios? Sim. Existe um padrão comportamental ali, de outras gerações que você precisa resolver. É igual quando a gente vai no médico e pergunta, seu pai teve câncer? Sua avó mais ou menos tipo isso. E aí o que a gente faz na constelação? A gente traz toda essa ancestralidade. Né? A gente Mas em questão de temperamentos. Não é bem o temperamento. Você tem várias maneiras de constelar. Você tem constelação com boneco na água, você tem constelação... você constela um problema, tá? Por exemplo, eu quis constelar a minha profissão. E aí eu fiz a constelação na água. E aí eu coloquei o meu nome, Camila, e a minha profissão. E ali eu espero, a gente chama de campo sistêmico. O campo, ele tem uma força, que a gente chama eletromagnética ali, e ele atrai, ele dá as respostas. E aí aquela minha profissão que eu queria foi chegando para mim. Aí ela se encostou no meu nome. Aí uma outra coisa que eu queria já ficou longe de mim. Por exemplo, a minha saúde já ficou olhando para fora. Estava dizendo o quê? O campo morfogenético, que a gente chama, ele estava dizendo para eu olhar mais para a minha saúde. Quando você faz com pessoas, vamos supor que você tem um problema de... Camila, eu sempre sou traída. Todos os relacionamentos que eu arrumo, eu sou traída. Existe, Elvira, várias coisas que justificam, né? Vários exemplos na terapia. Você pode tratar com a constelação, você pode tratar com Theta Healing. O que é o Theta Healing? Vou te explicar também. Você pode tratar suas crenças, você pode tratar N coisas. Mas no campo da constelação, eu sempre sou traída. Da onde que vem isso? Se você buscar na sua origem, né, às vezes houve uma traição da sua avó ou do seu avô e você nem sabe. E aí você quer descobrir. Então, você vai num constelador e você fala, eu quero constelar o fato de que eu sempre sou traída. Eu quero entender o que está acontecendo. E aí, você convida pessoas para simularem os seus parentes. Vamos supor, seu último marido, seu tio, seu pai. Você vai sentindo ali quem pode... É como se fosse um teatro. Eu vi uma série que tinha isso. Tipo um teatro que eles faziam, esqueci o nome. Eu falo teatro assim, para quem é leigo poder entender. Mas era mais ou menos isso mesmo. E aí as pessoas sentem
As pessoas no campo, quando ela acessa o seu campo, porque a gente é um campo energético, né? De até 1 metro, 1,5 metro, mais ou menos, a gente tem energia. E aí, quando as pessoas acessam esse campo morfogenético, as pessoas, elas se conectam com aquelas pessoas que elas estão representando. E aí, o campo começa a dar respostas. Por exemplo, você começa a ver a tua avó de costas pro teu avô. Opa, tem BO ali, o que aconteceu? E aí o campo vai mostrando, você vai fazendo perguntas, as pessoas vão... por exemplo, o que você está sentindo? Eu estou sentindo um enjoo. E aí você vai traduzindo o que está acontecendo. O constelador vai traduzindo ali o campo para você, né? E aí tem as frases que você faz, frases de liberação. Você descobre uma coisa que vem de padrão e você deixa com a pessoa o que é dela e toma só o que é seu. Você corta laços energéticos. A gente pode falar de laços energéticos, emocionais, assim. Assim, divórcios energéticos. Também, bem resumidamente, assim, é isso, né? O Theta Healing é outro tipo de terapia que, na verdade, a gente faz teste de crença com Theta Healing, né? Seu corpo vai para frente ou vai para trás. Seu corpo diz se você acredita naquilo ou não. E tô dando um exemplo de crenças, né? O Theta Healing, ele mostra mais coisas. E aí o terapeuta, ele eleva o pensamento a Deus, a gente chama, né, do universo, da força maior. E aí a gente pede autorização para, através dele, fazer a cura, fazer a mudança de crença em todos os seus corpos, emocional, físico, espiritual. E aí as coisas começam a acontecer. Você acredita que a religião nos limita? A religiosidade nos limita, sim. Né? Quando eu falo de religiosidade, é aquela coisa de você estar muito presa só a acreditar naquilo. Quando você me perguntou, você tem religião? Não, eu não tenho religião. Eu acredito muito em Deus, mas eu acredito em energia, eu acredito no universo, eu acredito em algo maior, eu acredito que Deus está acima de tudo e todos. Só que eu não vejo Deus como uma pessoa. Eu vejo Deus como tudo. Como tudo. E como algo realmente maior. E eu acho que a gente é parte de Deus. Você acredita em signos também, né? Acredito. Qual é o seu signo? Gêmeos. Gêmeos. Eita, ferro, geminiano, gente. Gêmeos. Eu entendo muito pouco de signo, muito pouco. Eu comecei a me entender essa autoanálise que você fez de você mesmo se conhecer há, acho que 3 anos também atrás, mais ou menos. E foi através do mapa astral. Mas eu fiz ele bem detalhado com uma pessoa mesmo, foi até online, hoje ela mora em Portugal. E ela detalhou meu mapa astral que eu comecei a falar, cara, é o que você falou, são características, não são defeitos. Sim. São minhas características isso, e eu sim uso, se eu quiser, pro lado positivo e negativo. E foi mais ou menos nessa época que eu comecei a fazer terapia, e eu mudei muito a minha forma de pensar, de agir, assim, mudou muito, muito. E cada dia, como você falou, é uma mudança. Exatamente, a gente muda todo dia. Elevando. Sabe o que acontece? Signo. As pessoas deixam as coisas muito místicas. A igreja, na antiguidade, ela era o maior poder soberano. Então, tudo ficou muito místico, tudo ficou muito pecaminoso. E o que é o signo? Quais são os maiores astros, né? A lua, o sol. E a gente tem, sim, a mulher é cíclica, a mulher tem a questão da lua. Eu não entendo muito disso, não tenho muita propriedade para desenvolver esse assunto, mas é um astro, é criado por Deus também. Então, o signo foi só uma maneira de traduzir e separar aqueles comportamentos, assim como eu estava falando para você antes do meu marido, do perfil comportamental. O que é? Um conjunto de comportamento que diz que você é uma pessoa influente, ou que você é uma pessoa dominante, ou que você é uma pessoa estável, ou que você é uma pessoa conforme. É um conjunto de características que se você tem, a maioria delas, você tá naquele pacote ali. Todo mundo tem todas as características. E como que você consegue ver, assim, só de olhar pra pessoa? Você já Não, eu não tenho. Eu não sou analista de corpo, não. Não. Mas existe como que funciona essa um análise? teste que você faz, né? Que a gente chama de teste DISC. E foi o que salvou meu casamento, por quê? Eu sou uma pessoa que eu falo muito. Eu sou uma pessoa de ação. Eu gosto muito de pegar e fazer. Por isso que eu não gosto de ficar... Gente que dá muita desculpinha. Eu não tenho muita paciência. Eu sou uma pessoa muito acelerada. E o meu marido, ele é uma pessoa mais lenta. Ele é uma pessoa... Fala devagar. E eu ficava... completando a frase dele, sabe? Bora, meu filho. E assim, me irritava muito. E eu via como defeito ele ser assim. Ele é aquela pessoa que, assim, ele bota a chave sempre no mesmo lugar. Por quê? Ele entende que aquilo dali facilita a vida.
Porque quando você vai procurar, a chave tá no mesmo lugar. Eu coloco a chave hoje aqui, amanhã eu coloco aqui, depois da manhã aqui, e fico igual uma louca procurando a chave. Nós somos perfis diferentes. Eu estou dando exemplo de pequenas características, mas o casamento ele não termina por grandes conflitos. Ele termina por pequenos conflitos diários que não são resolvidos. E aí, quando eu entendi a diferença, eu falei, opa, pô, meu marido não tem isso, mas eu não tenho. Por exemplo, a gente viajou mês passado. E aí, ele programa toda a viagem. Se você depender de mim para sentar no computador e programar a viagem, eu não viajo. Eu não tenho paciência. Vocês foram pra onde? A gente foi pra Paris. Eu não tenho paciência. Ele programa o roteiro tudo Ele bonitinho. programa tudo. Entendeu? Ele faz tudo com antecedência. Ele Qual é uma pessoa organizada. Igor é virgem. Virginiano. Também. Tem as coisas. Tá vendo como as coisas se falam? Eu entendo muito que as coisas se falam. Gente, um virginiano e um geminiano. Eu nunca vi isso na minha vida, não. É o oposto do Total. tudo. Porque ele é hiper organizado e você é totalmente bipolar. Exato. Uma hora você quer, uma hora você não quer, uma hora você bota, uma hora você não bota. Exatamente. E ele é todo. Eu sou taurina, com ascendente em virgem e com lua em virgem. Então pensa numa pessoa totalmente assertiva em tudo, autocrítica. E ele, por isso que ele te criticou. Ele falou, sabe, o virginiano, ele é muito assim. crítico. Mas eu te falo, se eu não entendo, a primeira coisa, o estudo que eu fiz do perfil, eu falei, cara, salvou meu casamento. Porque não é defeito, gente. Você começou a ver que é características dele. E aí, o que eu falei? O que eu Viu, fiz? gente? Quando eu falo que tem signo que não... Eu falo que tem 2 signos aí que eu não bato nem a pau. Mas é por isso, entendeu? E se você for ver o perfil, são perfis antagônicos mesmo ao seu. Sim. Que dê algum conflito, alguma coisa. E aí, o que acontece? Eu comecei a ver, cara, isso me irrita nele. Mas o que me atrai nele? Porque a gente se atrai, Elvira, pelo diferente da gente. Sim. E a gente se afasta e se separa porque é diferente também. Eu ia até falar isso pra você. Numa relação, eu acredito nisso. A gente tem que colocar na balança o que eu aceito do outro. Porque defeito todo mundo tem, gente. Não existe. Mas quais são os defeitos toleráveis que eu consigo tolerar? É isso. Eu consigo tolerar uma toalha em cima da cama. Eu consigo tolerar que ele não bota o copo na pia. Porque é o que ela falou. O índice de separação são de coisinhas pequenas. Você perdoa uma traição. Porque o cara te traiu, mas o cara te trata bem pra caramba. O cara sabe te dar o mundo. Então, assim, essa questão de términos é muito complexa. E hoje, eu busco isso. Procurar uma pessoa que eu aceite. Eu sou acelerada igual você. Se eu arrumar um acelerado igual eu, meu amor, vai ser eletrochoque toda hora. Então, você tem que conhecer uma pessoa que tem esse ritmo diferente do seu. Porque você acelera ele e ele te desacelera. Exatamente. Então, é uma junção. Exatamente. Quando a gente começa a entender isso, que a gente tem que se complementar, né? A gente consegue ver que a engrenagem ela tem que ser diferente pra poder se engatar. Mas ela tem que ser diferente, mas gostar das mesmas coisas. Sim. Que não adianta um peixe querer namorar com um pássaro também. Não adianta. Eu falo assim, a gente se atrai pelo que é diferente. No final, a gente se separa porque é diferente, porque o diferente começa a incomodar. Só que a gente tem que lembrar o que tem que ser igual, os valores. Os valores têm que ser iguais. O que é valor, gente? Valor é aquilo que você não abre mão. Isso aqui é a sua câmera, ó. Explica pra galera. Valor é aquilo que você não abre mão. Tô acostumando ainda com esse negócio de podcast então, aqui. Aí explica. O que você não abre mão? Sua religião, sua exemplo, a educação dos filhos, a educação financeira. Por exemplo, você não abre mão de final de semana em família. Aí você vai arrumar um cara que todo sábado vai jogar pelada. Não vai dar certo. Você não abre mão de investir na educação dos seus filhos. Aí você vai arrumar um cara que adora viajar e que é inconsequente com dinheiro. Pode gostar de viajar, mas tem que ter responsabilidade. Então, assim, valor é aquilo que você não está disposto a abrir mão por ninguém. Então, eu e o meu marido, a gente tem muitas diferenças. Muitas. Eu falo, de manhã eu acordo assim, meu Deus, pra que eu casei? E à noite eu durmo, você é o homem da minha vida. Porque em relação a isso, gente, o que acontece? A gente tem mania, né, tem o hábito, a gente aprendeu historicamente a viver uma relação de romance. Só que isso... Príncipe no cavalo branco. Não existe. Não existe. E por que a gente se decepciona? A decepção, ela é do mesmo tamanho das suas expectativas. Você quer que o outro tenha uma perfeição que você não tem. Você quer que o outro, que ele... adivinha o que você tá pensando. Eu tinha muito problema assim com meu marido. E eu atendo clientes assim. Eu também. Que fala assim, Camila... Acho que é mal de mulher. Gente, Camila, como que ele não sabe, Camila, o que eu quero? Falei, você já falou pra ele, criatura? Não, mas eu tenho que falar. Você tem coisas que pra falar. gente é tão óbvias, mas pro homem não. Mas o óbvio é relativo.
Por que o óbvio é relativo? Porque eu tenho um pai diferente do teu, uma mãe diferente da tua, eu nasci com uma história de vida diferente da tua, a minha visão de realidade é diferente da tua. Então, o óbvio para você não é para mim. Então, o óbvio precisa ser dito. Até na hora do sexo. Você não gosta daqui? Ensina. Fala que você não quer, fala que você não gosta, mostra como você gosta. Você não pode ter vergonha. E se você... A comunicação é a base de tudo? É a base de tudo. E foi outra coisa que eu melhorei muito, a comunicação. Porque eu costumo dizer que o meu relacionamento ele foi ao contrário da maioria. A maioria dos relacionamentos, eles começam com lua de mel e vão se desgastando. O meu primeiro ano foi o ano que eu queria me divorciar. Todos os dias. Por quê? Porque eu era muito autossuficiente. Eu tinha um excelente emprego, eu não precisava dele pra nada. E eu ficava assim, se encher muito meu saco, eu chuto o pau da barraca. Então, essa é a minha pergunta, sim, primordial. Por que hoje a mulher... Hoje eu tava no salão conversando com uma amiga minha e eu falei com ela que hoje, nós mulheres, a gente é tão autossuficiente, a gente consegue ser feliz sozinha, a gente consegue educar, criar os filhos sozinha, a gente trabalha, a gente se cuida, a gente é tão autossuficiente. Pra pessoa entrar na nossa vida, ela tem que ser muito boa, muito top. E o nosso padrão hoje subiu. E o que acontece? O padrão dos homens diminuíram. Por quê? Porque também, hoje, eu acho que comunicação, pela Instagram, as mídias sociais, o sexo ficou muito fácil, o flertar não existe mais, o conquistar não existe mais. Então, tudo ficou tão mais fácil pro homem. E é igual hoje essa questão de dividir conta, essa coisa toda do cavalheirismo. Ficou tudo tão mais fácil pela mulher ser tão independente. A mulher tem a casa própria, o cara vai lá e não precisa pagar um motel. A mulher, ela paga a conta, a mulher ajuda, a mulher, ela mesma se cuida, ela mesma faz tudo. Ficou tão fácil pro homem e tão pesado pra mulher que subiu o padrão da mulher e o padrão do homem ficou tranquilo. Como que é isso pra essa mulher hoje em dia que quer ter um relacionamento sério, que quer um casamento, que quer ter um relacionamento... nessa coisa desse século que a gente tá vivendo hoje? Pesado. Por quê? Ela não precisa, mas ela deseja um relacionamento. Ela não precisa do homem pra trocar uma lâmpada, ela contratar alguém se ela quiser. Ela tem o dinheiro dela, a casa dela, igual você falou, o carro dela, cuida dos filhos, mas ela gostaria de ter alguém. Ela sente falta. Por mais durona que a mulher seja, por mais autossuficiente, eu falava que eu era mais macho que muito macho. E eu trabalhei muitos anos com empresa que eu tinha que lidar com muitos homens. Entendeu? Porque a gente não... foi o que você falou, por mais que a gente queira, a gente quer aquilo. Mas a gente não deixa de ser. Já é natural, já tá né, na veia. Como que você precisa fazer? Essa mulher precisa dar um passo para trás. Em que sentido? Voltar a ser mulher e se permitir ser cuidada. Existe uma diferença muito grande entre você ser submissa, você ser permissiva e você permitir o cuidado. Mas tem muito homem hoje em dia, como eu te falei, que não sabe mais o que é o cuidado. E se eu te falar que tem muito homem que me procura pra salvar o casamento? Sem ter feito merda. Porque a maioria fala, mas porque fez merda. Uhum. Tem muito homem que me procura. Porque as mulheres também ficaram intolerantes. As mulheres começaram a viver relacionamentos líquidos, como se fosse uma roupa. Eu concordo com o que você falou no início. Eu falei com meu marido assim, quando a gente começou... A gente casou com 8 meses de namoro. A gente fez 4 festas de casamento, porque ele falou que eu era doida, que ele queria casar 4 vezes, porque se eu separasse, eu tinha que separar 4 vezes. Cara... Eu fiz uma em São Fidélis, uma em Friburgo, uma aqui pros amigos e um jantar no dia mesmo oficial. E aí, tem essa história lá no meu Instagram. E aí, o que acontece, Elvira? As pessoas acham que o relacionamento é uma peça de roupa que você compra, veste, enquanto tá servindo, ótimo. Ah, deu uma desgastadinha, eu dou pra alguém, ou eu jogo fora, eu boto pra doação e compro uma nova. Relacionamento não é isso. Essa mulher vai morrer sozinha e infeliz. Eu não condiciono a felicidade ao relacionamento. Só que nós somos seres relacionais. Nós precisamos nos relacionar. Não, eu falo que uma mulher que não tá transando, ela é infeliz. Também. Tem isso, Também. a mulher tem que estar bem com ela mesma, com o corpo dela, com a Também. felicidade dela, sendo amada. A mulher vibra diferente. Não adianta, que ela vibra diferente. É ressignificar o que é ser amada. Porque muita mulher acha que ser amada é ser o tempo inteiro
que o cara tem que concordar com ela em tudo. Não vai concordar com você, gata. Não É um vai. ser diferente, uma É cabeça. uma cabeça diferente, é uma história de vida diferente, é uma pessoa diferente. É ressignificar o que é amor. O que é amor pra você? O que é felicidade pra você? O que você tá disposta a aceitar? O que você não aceita de jeito nenhum? Então são coisas que tem que estar na mente, né? E nunca se abandonar. Porque eu pego muitas mulheres que permitem que... É uma coisa muito sutil também. Vai acontecendo, por exemplo. Você tá com um cara, aí você deixa de se cuidar, aí o salão não é mais importante. Não tô falando só sobre vaidade estética, mas a estética, ela é sim muito importante. Sim. Que mexe com a autoestima. Antes de você comer um prato, você olha a beleza dele, depois você cheira ele, pra depois você sentir o paladar. Exatamente. Todo mundo... o olho é o primeiro contato. Sim, não vamos ser hipócritas Não. de falar que não. A mulher tem que cuidar da família, dos filhos, sim, mas ela tem que se cuidar também. E principalmente, porque qual é a mensagem que essa mulher quer passar pros filhos? Quer que eles se abandonem quando eles crescerem? Quer que o cara se abandone para a esposa e a esposa se abandone pro filho? A primeira coisa que a gente começou falando aqui foi sobre autocuidado. Exatamente. Então, é o primordial. E aí, o que acontece? As pessoas também hoje vivem nesse estilo de relacionamento. Ah, não me serve mais, então eu vou pro próximo. Eu acho que quando você faça isso até casar, casou, você tem que ser mais tolerante. Eu não estou dizendo aceitar o inaceitável, ir contra os seus valores, mas eu estou dizendo de você ter maturidade. Porque teu marido certamente tem um monte de coisa ruim, mas você também tem. Com certeza. E também ele vai ter coisa de qualidade. Claro. E aí, qual o lado dele que você quer olhar? Né? Essa que é a pergunta. E quando eu fiquei com você meu marido, molda a pessoa do jeito dela, isso é perigoso também? vamos supor, você tá num relacionamento e a pessoa te molda do jeito dela. Ou você molda. A pessoa tinha vícios, tinha algumas coisas, e você fala, ó, isso aqui eu não tolero, e a pessoa deixa de fazer aquilo por você. Você acha isso legal também? Se a pessoa deixar porque ela também entende que não faz bem pra ela ou que vai ser bom pra relação e ela assume a responsabilidade por isso, sim. Agora, não em nível de manipulação. Ou não então pra te agradar. Não, porque aí ela dá, não tá fazendo pra ela. Não. E ela aí, tá fazendo e não vai dar certo. não vai dar certo. E depois ela joga na tua cara. Eu mudei por causa de você. Eu acho que é válido a mudança. Minha mãe diz que meu pai entrou pra igreja só pra poder casar com ela e depois meu pai meteu o pé. Isso aconteceu com 2 relacionamentos que eu tive. Não de penta pra igreja, não, gente. Mas, tipo assim, da pessoa se moldar ali pra mim, porque eu gosto disso, aí a pessoa não que eu manipulei, não. A pessoa. Sim. Pelo contrário, a pessoa se vestiu Sim. uma máscara pra mim, Sim. uma coisa pra mim, ó. Pra conquistar. Pra conquistar, pra me agradar. E depois, tipo. Depois que eu separei, depois que eu não tava mais com a pessoa voltou a ser o que ela era. Então, assim, eu não acho legal você moldar o caráter de ninguém. Não vai dar certo. Eu sei que eu não vou encontrar ninguém pronto. Não vai. Mas é isso que me prende. Às vezes eu fico nesse embate. Será que eu tô moldando o caráter de novo dessa pessoa? Deixa eu te falar uma coisa. 2 coisas, na verdade. Eu tô tendo a minha terapia aqui. Depois você que fez perguntas. Gente, manda pergunta. Quando o meu marido, quando a gente começou a ficar junto e tal, eu falei pra ele, olha só, eu também já tava de saco cheio, eu já tava 3 anos sozinha, eu não ficava também, assim, eu sabia o que eu queria, eu nunca quis casar. Olha, uma bomba, eu nunca quis casar, mas eu sempre quis ser mãe. Só que eu pensava assim, eu quero ter uma família. Mas eu não tinha aquele sonho de entrar de noiva na igreja, não tinha, eu queria ter uma família. E aí, quando eu ficava com alguém, que eu estava me envolvendo, porque também, gente, a pessoa quando sofre, ela sofre porque ela dá permissão para sofrer. Porque quando você não dá permissão, você cria bloqueios, ninguém é capaz de te fazer sofrer porque o sentimento é seu. Então, depois a gente vai falar sobre bloqueio emocional também. Acho que vai dar umas 2 horas aqui, gente. Mas assim, e aí eu falei pra ele, aí quando eu ficava com alguém, que eu tava me envolvendo, e eu via que a pessoa não queria nada, eu dava um pé e arrumava outro. Fila que anda. Não tinha problema Mas comigo. você acha que a mulherada de hoje em dia não tá muito assim também, não? Então, mas aí eu cansei. Chegou uma hora que eu falei, não, eu falei, eu quero ter alguém pra valer. Né? E aí eu comecei a perceber quais os valores que eu admirava na pessoa, porque até então era uma coisa automática, você fica com alguém na balada, e aí você fica de novo, você não sabe nem o que você deseja, né? E aí eu comecei a identificar de verdade aquilo que eu queria. E aí o meu marido, a gente começou a sair, eu falei pra ele assim, olha só, se for só pra passar tempo, só oba-oba, cara, na boa, arruma outra porque eu já tô de saco cheio disso, pra mim já deu, minha cota já deu. Aí ele falou, quem disse que eu só quero isso com você? Já chegou chegando. Chegou chegando.
Aí eu entendi. Aí eu falei, opa, então esse aqui vale a pena. Só que ainda assim, por criar também muitos bloqueios, que aquela pessoa, que essa mulher que eu descrevi que eu era uma mulher que tinha medo de sofrer. A gente cria bloqueios para não sofrer, mas a gente tem medo de se entregar. E aí, existem os dois lados da moeda. E a gente acaba fazendo mal pro outro também, né? Sim, e a gente não se permite viver. Até que uma pessoa falou assim pra mim, Camila, você precisa ir mais a fundo na pessoa. Não ser tão imediatista. Dá mais uma chance, tenta conhecer, esteja disposta a conhecer a pessoa mais a fundo. E aí o sortudo foi meu marido. Ele teve a sorte. Aí eu conheci mais profundamente. E aí eu casei. Não casei amando como eu amo hoje. Que legal. Não casei, o amor foi uma construção. Isso é muito bom as pessoas ouvirem, porque a gente acha que, Gente, paixão, ela passa. A paixão é uma ilusão que você cria da pessoa. É o que você só vê o lado bom da pessoa. É aquela imagem que você gostaria que aquela pessoa fosse. Só que aí quando passa, que é geralmente até uns 6 meses, aí a pessoa começa a mostrar que ela é. E aí você perde o interesse e você fala que ela mudou. Não foi que ela mudou. Foi que o seu olhinho estava focado só naquilo que era bom. Então o meu amor no meu casamento, ele foi uma construção. Ele é uma construção diária. O amor é uma construção? O amor é uma construção. Eu não acho, eu tenho certeza. O amor é uma escolha? Diária. Essa é a minha frase. O amor é uma escolha diária. O casamento é uma escolha diária. Porque às vezes você se separa amando. Então, o casamento ele é uma escolha diária. Você precisa escolher estar junto, apesar de. Não tô falando de relacionamento abusivo, não tô falando. Mas e quando você não consegue, mesmo amando os dois lados, você não consegue conviver com aquela pessoa? Aí precisa de ajuda. Mesmo com ajuda. Tem que ter alguma ajuda. É porque alguma coisa ali, alguém ali não tá dando tanto braço a torcer. Eu atendi um casal há um mês atrás e que houve uma traição. Mas eles se amavam muito e ela já tinha perdoado, só que eles estavam totalmente... A mágoa, né, fica? Não, eles estavam afastados, já não se reconheciam mais. E o que muda? Novos comportamentos. Se a gente fizesse o que a gente fazia antes, quando a gente gostava, quando a gente conquistava, não ia chegar nesse ponto. É que a gente permite que chegue nesse ponto e até vai chegando por um processo natural da vida. Então, o que você precisa fazer? Ter um relacionamento de adulto. O que você está disposto a fazer por ela e ela disposta a fazer por você? É sobre isso. Estou disposta... O rapaz falou para mim, eu estou disposto a tirar o lixo todos os dias para ela. Cara, é incrível! É uma ação que vai deixá-la menos sobrecarregada. E você? Eu tô disposta a ir à praia todo final de semana porque eu sei que ele adora. É tão sutil. Por que a gente não faz? Porque a gente se acomoda. Então, assim, quando os casais me procuram, eu falo, a transformação não é uma coisa assim, que eu vou te virar do lado do avesso, não. É uma coisinha ou outra que você vai voltando a ter admiração. A admiração é um dos pilares importantes. Quando você perde a admiração, o teu amor vai junto. A tua vontade de ficar junto vai junto. Então, a admiração, ela precisa estar ali. E para você admirar também, você precisa ter o seu espaço e dar a ele, a ela, o espaço dela. Eu acho que o maior fundamento pro amor é a admiração. Sim, é um dos maiores. Porque enquanto você admira aquela pessoa, você ama ela, assim, perdeu a admiração, acho que perdeu tudo. Mas a admiração não pode ser confundida com perfeição. Não. Né? É a admiração... Às vezes você admira até os defeitos daquela pessoa. Sim. Você fala, cara, até isso em você eu acho bacana. Você muda a sua perspectiva. Isso. O que eu falei lá do meu marido... Pra mim, ele continua sendo um chato, mas é um chato organizado. Mas se não fosse um chato organizado, você não teria uma viagem muito organizada. E eu tenho certeza que foi maravilhosa. Paris, meu amor. Foi maravilhoso. Um cara organizado, meu Deus do céu, ela não perdeu nada. Se não fosse ele na minha vida, eu tava muito na merda. Tá vendo? Então, assim... Cara, ele vai continuar sendo chato, eu vou continuar E isso que é o bacana, a gente valorizar isso. Sim. Se não fosse ele na minha vida, eu estaria na merda. Então, reconhecer também o valor do outro. Sim. Porque às vezes também a gente não reconhece. E existe a linguagem do amor, né? Você já conhece? Sim, explica pra gente. Eu conheço. A linguagem do amor tem um... a gente tem mais de uma? Tem. Mas a gente tem a que é principal, né? São 5. É o Gary Chapman, que é um pastor, inclusive, que ele foi conselheiro de casais muitos e muitos anos. E aí ele identificou essa linguagem, né? Tem gente que é palavra de afirmação, presente, tempo de qualidade. Palavra de afirmação, presente, tempo de qualidade. O que mais? Fugiu aqui. Deu branco. Esqueci, gente. Deu branco.
Enfim, eu vou lembrar. E aí, o que acontece, Elvira? Às vezes, você tá falando uma linguagem... Eu já cansei de atender cliente que fala assim, Camila, meu marido não me ama. Eu falo, mas por que ele não te ama? Ele não fala que me ama. A palavra daquela criatura é palavra de afirmação. Ela quer ser validada. Eu já sou totalmente ao contrário. Eu já só acredito que a pessoa me ama com atitudes. Atos de serviço. Isso. É atos de serviço que eu demonstrando, tipo atos de assim, serviço. Com romantismo, eu acho que as pessoas, pra mim, só mostram que me ama assim. Então. E eu acho que eu tenho mais de uma linguagem Tem, às vezes você tem duas muito próximas. Todas nós temos todas. Todas elas têm que ser acolhidas, têm que ser atendidas. Mas a gente tem mais uma ou outra. A minha, por exemplo, é a palavra de afirmação. Eu não sou de falar. Eu não então, sou. a minha palavra Acho que de toda hora afirmação. eu te amo, Não, não precisa ser eu te eu amo. falo, mas não é aquela... Agora, sabe qual é a minha preocupação? Mostra que eu te amo, independente de relacionamento, tanto faz, se preocupar com você. Sim. Se você vê que eu tô me preocupando com você, com o teu cabelo, com a tua roupa, com o que você comeu, o teu médico é tal dia, tal. Isso é minha forma de amar, de cuidar. Então, mas quando a gente não tem esse conhecimento, a gente não se sente amada e não ama o outro. E o meu é palavra palavra de afirmação. Não é só o eu te amo, é tipo assim, poxa, eu te admiro. O meu marido, ele falava pra todo mundo que me admirava, mas pra mim ele não falava. Ele falava pros amigos, eu falava, meu filho, você tem que falar pra mim. Não é que eu tenho que ser exaltada, mas isso me dá uma segurança. E aí, qual é a forma dele? Ele é ato de serviço, ele também é palavra de afirmação. E como que ele me mostrava? Com atos de serviço, por exemplo. Tô na rua, você quer alguma coisa da rua? Vou lá embaixo pegar água, você quer água? Leva água pra mim, café da manhã pra mim. É a maneira que ele tem. E eu não valorizava tanto antes de entender. Então, às vezes, teu marido te ama. Não da forma como você gostaria de ser amada. Mas ele te ama do jeito que ele sabe te amar. E aí, a gente precisa ter esses conhecimentos básicos, porque você para de cobrar. Quando a gente reconhece. Quando você reconhece, você para de cobrar e você consegue Deixa ter... eu pesquisar aqui a colinha aqui. E você tem como ter um relacionamento mais maduro. Tipo assim, eu não tenho o hábito de falar, mas eu sei que é importante você ouvir. Então, eu vou começar a te elogiar mais. Estão dizendo aqui 7. Palavras, não, são 5. São 5. Palavras de afirmação, atos de serviço, tempo de qualidade, toque presentes físico, e toque físico. Receber presentes. É isso, são só esses. Presente e toque físico. Toque físico que eu tinha esquecido. O ato de serviço e receber presente não é a mesma coisa, não? Não. Ato de serviço é, por exemplo, deixa que eu lavo o carro pra você. É o que eu falei do meu marido. Eu vou pegar água pra você. Você quer alguma coisa da rua? Presente vou pra Paris, trago uma flor pra você, ou um perfume pra você, não importa o valor monetário. Mas é aquela a pessoa se sente disso, amada quando alguém lembra dela através de algum objeto. Então, esse é o presente. Às vezes a pessoa só tira foto. Às vezes tem seguidor que tira foto em algum lugar. Pô, lembrei desse cara, eu me sinto muito feliz que a pessoa lembrou de mim. Você. Isso Tempo é de qualidade, aquela pessoa que gosta de estar ali com o marido, com a família, nem que seja assistindo Netflix, ou viajando, ou passeando, entendeu? Então, são esses. E aí, a gente precisa conhecer o básico. E eu atendo casais, eu falo, qual a linguagem de vocês? O que é isso? Eu falei, gente, vamos começar do começo. Vocês têm que começar a entender como que existe uma comunicação se você não sabe nem que isso existe. Você acha que... eu acho que você tem certeza. Todo casal deveria fazer a terapia ou fazer o coaching de relacionamento? Isso. Deveria. Pra entender isso aqui. Pra entender. Porque na terapia eu falo de perfil, eu falo de... a minha terapia, como é com coaching, como é com outras técnicas, é uma coisa muito ativa. Você não sai da minha terapia refletindo. Você sai ali, beleza, Elvira, e agora? O que você está disposta a fazer para melhorar essa relação? Não, a pessoa chega assim, Elvira, Camila, minha relação tá ótima com meu marido, não preciso. Faça. Você vai se conhecer ainda mais, a relação vai melhorar ainda mais. Porque, assim, a vida, ela é como os batimentos cardíacos. Tem altos e baixos. Do relacionamento também. São fases, são situações da nossa vida, são momentos. Então, todo autoconhecimento, gente, ele é válido. Muito válido, muito válido. E aí, agora, né, eu faço a terapia individual, falando um pouquinho. Também eu faço o processo individual, porque às vezes a pessoa não quer ali com o casal. Marido não quer. Seu marido não quer, faça você. Sabe por quê? Quando a gente muda, a mudança reverbera no outro. Quando a gente muda, tudo muda. Beijos, Catarine. Entendeu? Minha terapeuta fala muito isso pra mim. Para de querer mudar o outro. Muda você. Você que tem que mudar. Quando a gente muda, tudo muda. Então, essa frase, assim, eu peguei pra mim. E sabe uma coisa que ela me ensinou, que eu aprendi? Elvira, finge que você tá dentro de uma bolha. Você tá dentro de uma bolhazinha. Só vai te atingir o que você permitir que entra.
Se coloque dentro de uma bolha. Não permita que nada... Tá caindo o mundo lá fora. Tu tá dentro de uma bolha. Exatamente. Só vai entrar o que você permite. permitir. E hoje, graças a Deus, Camila, assim, nada me afeta. A única coisa que me afeta é mexer com meus filhos. O resto, quase toda mãe, né? vou te falar, nada, o mundo pode estar caindo, pode estar o pau quebrando, só não me deixa com fome e com sono. Que eu fico estressadinha. Aí necessidade básica, né? Não tem fome e jeito. sono, taurina, né? É, não tem jeito. Mas assim, hoje em dia, fala o que quiser, diga o que... tô nem aí. Mas mexer com as minhas criazinhas, aí eu viro Aí o bicho pega. Só. Porque eu aprendi a me colocar dentro dessa bolha. Porque se eu fosse levar ferro e fogo, igual antes eu ficava me justificando por tudo, eu aprendi que quem é seu amigo, quem te ama, sua família, as pessoas que te amam, sabe quem você é, você não precisa dessa explicação. Exato. E quem não te ama, quem te odeia, também, você pode dar 1 milhão de justificativa que eles vão continuar te odiando e arrumando motivo pra te odiar. Então, exatamente. o justo não te justifica. Acabou. Exatamente. Deixa. Exatamente isso. Então, quando a gente aprende isso, a se colocar na... Ó, dando a terapia aqui de graça pra vocês, hein? Se coloquem numa bolha. Mas é isso, né? Eu também sou Master em PNL, né? Que é Programação Neurolinguística. E tem muitas, eu faço muitas técnicas, assim, também, como bolha, essas algumas técnicas, né? Da gente aprender a se blindar, aprender a mudar o estado emocional. Então, assim, só fazem com você o que você permite. Seja dentro ou fora do relacionamento. Seja em qualquer relacionamento. Ai, coitada da fulana, não sei o que. Eu falo, cada um tem o que merece. Aí os outros falam, nossa, você é tão seca. Eu falo, cada um tem o que merece. Cada um tem o que se permite ter. Porque tem coisa que é fatalidade. Não tô falando de fatalidade não, gente. Sim. Tô falando de permissão. Aí fala assim, Camila, mas você acha que a pessoa merece um relacionamento abusivo? Não merece, mas ela traiu isso. E ela precisa ver onde que tá isso. Em algum momento da vida ela aceitou. Em algum momento ela aceitou. traiu, ela precisa quebrar o padrão e ver o que ela traiu, o que ela tava vibrando ali. E também, se no primeiro tapa você não permite, não tem o segundo tapa. Isso aí. Mas aí existem também N outras questões, gente, que a gente não tem como desenvolver, que a gente fica o dia inteiro, né, desenvolvendo esse assunto. Eu não acho que a mulher está nisso porque ela quer, mas é uma questão química. Para existir uma vítima, né, um abusado, existe o abusador. Para existir o abusador, existe o abusado. Precisa quebrar essa química, a gente chama de uma química emocional. Então tem muita coisa aí, muita coisa. E a dependência emocional? Muitas mulheres te procuram para tratar desse assunto? Eu atendi poucas de dependência emocional. Elas têm vergonha, não tem? Porque, ó, vou te falar uma coisa. Eu vim de Caxias, Baixada Fluminense. Bota aí pra mim, show na minha bolsa, por favor. Lá, as mulheres mantêm um relacionamento... igual eu fui obrigada a manter por muitos anos, por causa de família, igreja, condição financeira. Você tem 2 filhos, como é que você vai largar ele? Ele é o provedor, tal, beleza. Eu vim morar em Rio das Ostras, vai fazer 5 anos em abril, que eu moro aqui. E aí eu conheci mulheres ricas mesmo, bonitas mesmo, por dentro, por fora, maravilhosas, com relacionamento abusivo também, tolerando aqueles machos escroto que eu via de Caxias aturando, porque dependia, porque não tinha condições, porque não tinha beleza, às vezes, estética pra se cuidar. Só que eu vi as mulheres aqui lindas, maravilhosas, porque eu lido com o público, né? Essas mulheres provavelmente têm problema com os pais. A grande maioria. E eu acho isso tão triste. Não é uma ou duas, não. Quem tá me ouvindo aí vai se identificar. São muitas mulheres assim. E me entristece tanto ver mulheres tão lindas. Não tô falando só de beleza estética, não. Sim. Tão brilhantes, mulheres, sabe? Sofrendo por um macho escroto. Tem questões com pai. Gente, pai é muito importante na vida de um filho. Vocês têm noção. Tem muita questão de pai. Tem muita questão também, talvez, familiar. A aparência para a sociedade conta muito? Também, eu acho que conta, mas quando a mulher, ela não sabe quem ela é, perda de identidade. Então, o abusador também, ele é muito sutil. Ele fala ali em casa que você não vai arrumar ninguém igual a mim, você tá reclamando demais, me larga pra você ver o que acontece. Quem nunca ouviu isso? E aí, você vai aceitando aquilo como uma verdade. E aí você vai se sujeitando àquilo, porque você perdeu a sua identidade, você se desconectou de quem você é na sua essência. Você é uma essência divina. Eu acredito muito nisso. Nós somos parte de Deus na Terra. Nós somos pedacinhos de Deus na Terra. Então, se você está indo com tudo, se está pesado, é porque você está indo contra quem você é, contra a sua essência, quem você nasceu para ser. Se está pesado, é porque você precisa sair desse lugar. Só que muitas não têm coragem, não têm suporte. Sair desse lugar nem sempre é uma separação. Sim, é sair da situação, é mudar o seu quadro. Da situação. Existe, por exemplo, muitas mulheres que falam, eu dependo financeiramente do meu marido. Eu falei, ok. E o que você faz para deixar de depender? Nada.
Hoje em dia, Elvira, tem inúmeros cursos gratuitos pela internet. Por que você não vai estudar? Por que você não vai buscar uma alternativa, uma fonte de renda em paralelo, até que você tenha uma estrutura para sair dessa relação abusiva? O que você está fazendo? Qual é a ação que você está tomando ali? Nenhuma. Você não vai sair dali nunca. Movimento gera movimento. Exato. Você precisa estar fazendo alguma coisa que te dê no futuro, uma condição de sair dali. Entendeu? Então, assim, não adianta só dar desculpa. Dar desculpa é fácil, delegar é fácil, criar justificativa é fácil. E aí as pessoas acham que eu sou assim, Camila, você não sabe o que eu sinto. Gente, vocês não sabem o que eu passei. Eu precisava de um dia aqui inteiro para contar minha história. Vocês não sabem. Agora, a sua evolução é do tamanho da sua desculpa. A sua mudança de vida é do tamanho da sua desculpa. Se você dá muita desculpa, você é aquela pessoa que vai ficar ali no mesmo lugar. Se você troca a desculpa pela ação, aí você muda de lugar. E aí, quem que você escolhe ser? Tem pessoas que falam muito assim pra mim, nossa, você é muito corajosa, queria ser corajosa igual a você. Eu falo, gente, eu não tive opção. Não é falta de opção. Você tem ou vai ou vai. Na vida é assim, ou você bate ou você apanha. Eu não quero ficar apanhando. Então eu vou pra guerra, vou pra luta, vou pra ação. Faço, meto a mão, meto as caras, mudo. Eu tenho uma facilidade, eu tenho até tatuada aqui a metamorfose da borboleta. Eu sou a pessoa que eu tô ali, mudo. Eu amo mudança. Eu me adapto. E eu tenho pavor. Hoje, eu conversando com uma amiga minha, e ela falou assim, nossa, eu admiro muito essa tua coisa de mudança. Eu falei assim, eu tenho pavor de ficar parada. Eu não sou árvore, eu não tenho raiz. Eu tenho pavor de viver aquela coisa ruim, claro. Sim. Porque se você tá feliz, se você tá bem, é muito bacana você viver aquilo. Mas você viver aquilo ali que você não tá feliz, você não tá satisfeito, o negócio não tá andando. E o que você tá fazendo pra mudar? Exato, eu nada. não, eu fico caçando soluções. É isso. É tipo assim, eu falo, gente, às vezes eu sou irritante, que você vem com o problema e vem com a solução. Eu sou dessa forma. Eu sempre vejo o copo meio cheio. Exato. Camila, tá acontecendo isso. Por que você não faz isso? Mas não sei o quê. Então faz isso. Mas não sei o quê. Então faz isso. Mas não é tão simples assim. Não é tão simples ou você que tá dificultando? Então, assim, gente, pra tudo tem uma solução. Existe também muitas pessoas pessimistas, né, Camila? Tem, e aí é um padrão mental também, né? Padrão tem mental, muita coisa que é padrão mental, que vem, às vezes, da vida que teve, do histórico de vida. Tem pessoas que, às vezes, assim, eu tenho, né, eu tive depressão, luto contra isso, contra a ansiedade. Tem gente que fala assim, cara, tu tem uma energia tão boa, ninguém diz que você tem isso, tem aquilo. Por quê? Porque eu luto contra isso. Sim, eu não aceito. Você não se entrega. Eu não me entrego. E eu sou uma pessoa muito positiva. Sim. Por mais que esteja mal, por mais que eu esteja preocupada, eu sempre busco soluções. Quando eu chego ao ponto de falar, meu Deus, não tem solução pra isso aqui, aí eu falo, Senhor, é pra tu. Agora não tá mais comigo, não. Agora delega. Até aqui eu fiz, daqui pra frente é contigo, porque o impossível é contigo. Aonde a nossa mão alcança, gente, Deus não vai descer, porque eu conheço muita gente, assim, que tem a tua religião independente, tá? Pode ser espírita, pode ser católico, pode ser qualquer coisa. Evangélico. Que ele fala assim, delega Deus pra sabe. Deus. Não, gente. Deus deu os médicos inteligência, Deus aqui, ó, como é que se fala? A sabedoria, as informações. Então, a gente tem que correr atrás do que a gente quer. Agora, fica esperando. Deus não vai descer da sua glória linda aqui, pegar o copo aqui e botar fazer pra por você. Pelo amor de Deus, né, gente? Deus nunca vai fazer por você o que ele te capacitou pra fazer sozinha. Isso aí. Assim. E vamos falar um pouquinho sobre bloqueio emocional. Sim. Como que chega a pessoa a um bloqueio emocional e como ela faz pra sair desse bloqueio emocional? Muita coisa é trauma de infância, né? Tem muita coisa que... De infância só? Não é só de infância. Às vezes é um forte impacto emocional. Você sofreu um forte impacto. O que muda no cérebro? Ou você muda por repetição ou você muda por um forte impacto emocional. Por exemplo, você não dá muito valor à tua família. Aí, de repente, você tá passando no trânsito, você vê um acidente e morre uma família inteira. Caramba. No mesmo momento, muda a tua vida e a tua relação com a tua família. O que você sofreu? Um forte impacto emocional. Entendi. Ou você precisa melhorar um comportamento, um padrão. Você repete até que aquilo pro seu cérebro se torne natural e aí muda o seu padrão mental também. No bloqueio, pode ter bloqueio desde a sua infância. Falta de pai mexe muito. Relação de pai e mãe que você presenciou, ou das pessoas que cuidaram de você, né? Ou relacionamentos que você teve, e aí você se bloqueou para se proteger. E aí como que você desbloqueia? Ressignificando. Você precisa dar um novo significado ao que você viveu. Como assim? Digamos que você foi traída. E aí você se bloqueou para ter um relacionamento por medo da traição. A traição foi uma coisa boa? Não foi. Foi ruim, causou dor. E o que você precisa fazer? Dar um novo significado. É fazer aquela dor virar um aprendizado. E aí, virando um aprendizado,
você consegue perceber que não é porque você foi traída uma vez que você vai ser traída sempre. E aí você se dá uma nova oportunidade. E aí como que você faz isso? Você faz através de hipnose, você faz através de PNL, você faz através de terapia, né? Você faz só trazer a consciência e tomar uma ação. É o que muda a sua realidade. E aí você quebra os bloqueios. Né? O que é bloqueio? É uma crença. O que é crença? É aquilo que eu acredito. Então você precisa mudar a sua crença para que você deixe de acreditar que toda relação vai te trair. É igual uma amiga que mandou perguntar. Que a gente nem fez as perguntas. Acho que a gente vai ter que fazer outro dia. Uma amiga que mandou perguntar, quando a pessoa já tá desacreditada já em amor, em relacionamento, o que ela deve fazer? Amar é decisão. É mudar sua decisão. Fala pra tua amiga, que uma outra amiga minha chamada Elvira deu um toque aí, que vamos pro episódio. Amar é decisão, entendeu? Tem jeito. Ai, boa gente. noite, Camila, é Tati de Sergipe. Que bom saber que hoje eu vou poder assistir alguma coisa sua. Nunca mais conversamos, mas quero deixar já então, se tem uma palavra que renova todas as mulheres que precisam ouvir. Se dá força para todas. Cheiro. Cheiro. A Tati é uma menina que me acompanha, que ela chegou de paraquedas no meu Instagram e eu tava fazendo uma live sobre felicidade. Você faz atendimento online também? Faço, só faço online. E ela participou de uma live sobre felicidade. E aí, as minhas lives, eu dou dica, eu dou ferramenta para você aplicar. E aí, ela falou que eu salvei a vida dela ali naquele dia. Que ela tava muito mal, assim, muito mal. Pensando em fazer um monte de cagada e que, nossa, que transformou, assim, a vida dela. É uma pessoa que eu tenho muito carinho. Não conheço pessoalmente, lá de Sergipe, mas... Que bom, Tati, que bom. E a gente vai conversar. As meninas sentem falta, porque eu tenho um grupo, eu vira que eu fazia terapia gratuita. Todos os dias é um grupo de 200 mulheres. Agora tá com 100 e pouco, porque eu não consigo estar ali todo dia. Mas todo dia eu mandava uma mensagem, eu abria o grupo, conversava, dava, né, umas mensagens para elas, fazia ali uma mini consulta para ajudar. Então, é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Hoje eu faço, às vezes não. Todo mundo tá precisando de amor. As pessoas querem e precisam ser amadas. Só que eu trago o amor também com uma dose de autorresponsabilidade. Não dá pra trazer um amor coitadinho, que, você é a vítima. Não, você não é vítima. Você atrai tudo pra tua vida. Tudo. Tudo que você tá vivendo, você tá atraindo. Consciente ou inconscientemente. E aí, eu consigo ter muito acesso a elas e é muito gostoso, assim. E eu faço atendimento online. Deixa eu falar um pouquinho, aproveitar pra não esquecer. Em janeiro... vai vir uma super novidade, gente. Quem não me segue, me siga. Que eu vou fazer aí, eu vou voltar. Eu fiz uma turma de mentoria em grupo. Há uns 3 meses atrás. Foi bem legal. Tive, assim, incrível a transformação das meninas. Porque, assim, a transformação acontece. Se você quiser. Verdade. Se você não estiver bloqueada, ela acontece. Se você se bloquear, minha filha, aí nada acontece na tua vida. E aí, em janeiro agora, eu vou lançar mais uma turma de mentoria VIP para relacionamentos, mas eu vou abordar também muito de autoconhecimento. Vai ser eu vou participar. Vai ser focada em relacionamento, mas também buscando o autoconhecimento. Por quê? De novo, a gente volta lá atrás. Se você não sabe se relacionar sozinha, você não vai conseguir se relacionar com ninguém. Verdade. Gente, guru que te oferece, trago o homem da tua vida, te ajudo a conquistar o homem dos seus sonhos. Primeiro você tem que olhar para você. Fazer a faxina dentro de você. Se a mulher, quando o homem dos seus faxina, sonhos. Quando a sua faxina interna tiver sido feita, o homem dos seus sonhos ele vai chegar naturalmente. Não vai ser um príncipe perfeito, não. Mas ele vai chegar. Porque assim, a gente é igual um radinho. Você tá vibrando aqui, você tá atraindo esses caras. Você aumentou a frequência, esses bostas não te pegam mais. Já vai vir outra gente de outra frequência. Não adianta você estar aqui querendo atrair esse cara aqui. Você não vai atrair, gata. Você não vai atrair. Então, é matemático. A energia é uma coisa que existe, você querendo ou não, ela existe. Então, a mentalidade muda a tua energia, né? As suas palavras mudam a tua energia, teu pensamento muda a tua energia. Mude a si primeiro, cure a si primeiro, que o cara chega. Cure a si primeiro que teu relacionamento vem. Teu relacionamento, ele é melhorado.
Né? Só de você já mudar a sua energia, as coisas já mudam. E como funciona essa mentoria? Então, vai ser uma mentoria online que eu vou fazer. São 8 semanas de duração. A gente ainda está estruturando, são 2 horas de encontro, uma vez por semana. E aí vai ser ao vivo no Zoom. As meninas vão ter acesso ao meu WhatsApp, a gente vai ter um grupo para quem estiver na mentoria, onde eu vou dar todo o suporte e eu vou abrir também para as questões, né, que elas tiverem, e vou dar o que é o diferente. Eu tenho vivências, eu faço uma hipnose em grupo. Que legal. Eu faço uma PNL em grupo, eu faço frases de constelação para ressignificar. Então, é muito incrível, assim, sabe? A gente faz uns rituais. Não é ritual de macumba não, né? Nada contra também quem é, nada contra, mas para não gerar são os rituais que o seu cérebro, ele feche ciclos que precisam fechar e abra novos ciclos que precisam ser abertos. E como é que a pessoa faz para participar? Então, gente, primeiro vocês precisam me seguir, tá? Eu vou deixar, quando acabar o podcast, eu vou deixar o link ali para entrar num grupo exclusivo, tá? Do WhatsApp, que vai ser já de aquecimento para essa mentoria que eu vou lançar em janeiro, mas quem tiver já nesse grupo vai ter aí um bônus exclusivo. Pode me mandar o link, que eu vou compartilhar o link aí nos meus stories também. Vamos para as perguntas aqui. Vamos. Qual é a parte mais importante de um relacionamento para você? Comunicação. Comunicação. Com a comunicação volta a admiração, o sexo melhora, tudo melhora. Eu acho que o principal, se eu tiver que escolher entre uma única coisa, é a comunicação. Na sua opinião, qual a maior qualidade que o parceiro tem que ter? Qual Tô a falando maior... na sua. Na minha. Na sua. Ah, tá. Na minha, qual a maior qualidade? Eu acho que... Eu acho não. Para mim, é ser um homem íntegro. Integridade. Pra mim, integridade é a maior. Qual a coisa mais romântica que você já fez por ele e que ele já fez por você? Então, eu já fui romântica. Ah, hoje já eu não sou mais, não. Meu filho, ele morre de rir. Se você souber como ele me pediu em casamento, ele morre de rir. Eu não sou muito romântica, gente. Eu sou muito prática. Na verdade, eu tô voltando o meu romance. Porque essa vida da gente ser muito macho, a gente fica muito prático. Menina, mas eu sou tão romântica. Ah, eu não sou, não. Não sou. Eu Eu amo romantismo, eu amo... Eu sou, mas na dose certa. Eu não sou muito romântica. Então, eu sou muito louca. Tadinho do meu marido. O que eu fiz pra ele de romântico? Nada, coitado. Acho que nada. E o que ele fez Mentira. pra mim? Não lembro. Cara, não lembro. Nada Nem que ele? Nem ele. Nem Que isso? Vocês fizeram a viagem pra Paris, nada mais não, romântico. de romântico. Não, tem isso, né? Mas assim, de ajoelhar, de fazer graça. Ó, tá essas vendo a coisas não dica que tem, ela tá não. dando? Ele já me mandou flores, claro, né? Tá aí, Igor. A gente precisa melhorar nosso romance, tá? Viu? Relaxa, A terapeuta Elvira aqui tá ajudando. Ele fala assim, eu falo às vezes, né? A gente tem que ter um romance assim. Você fala, Camila, você é igual uma porta, você é romântica. Não melhorei muito, mas é difícil quebrar, gente, a imagem que as pessoas têm da gente. Às Verdade. vezes você melhora. E as pessoas te rotulam indo lá pelo teu passado. Eu sei o que é isso. É difícil. Mas vamos melhorar. Qual o sinal pra você saber que a pessoa tá apaixonada por você? Dá uma dica aí pra mulherada. Que tem umas iludidas aí. Cara, Acorda, mulherada. É igual um vídeo que eu fiz. Ele tá com ela, mas gosta de mim. Não, fofa. Ele tá com ela porque gosta dela. Ele gosta dela. Se gostar de você, ele tava com você. Exatamente, não se iluda. Eu acho que um sinal que ele tá apaixonado é que ele não mede esforço pra estar com você. Eu também acho. Te prioriza. Ele te prioriza. Entendeu? Porque esse negócio de joguinho, gente, já passou da idade. Já passou não, pior da que a fase. geração agora tá com esse negócio de joguinho. Joguinho já e a gente já não tem mais a fase, cidade. Não tem paciência, não. Não, você ainda é casada, amiga. Eu ainda, pior ainda. E aí mas- fica nesse joguinho de desinteresse, de cu doce que não dá certo, não. Não dá. Não tem paciência, não. Eu Aí, acho que é demonstrar interesse. Eu acho que esse é... Como que ele demonstra interesse? Te procurando, né? Cumprindo o que ele combina, né? Combinou de Te sair com priorizando, você, te isso aí. prioriza. Eu acho que te esses chamando são pra sinais. sair na segunda ou terça-feira, lá pra sábado. Não te chamando na sexta-noite, 10 horas da noite. Gente, se liga. Te chamando pra sair também no sábado, porque às vezes só te chama dia de semana porque não tem nada mais interessante. Não, eu tô Aí falando no assim, sábado... te chama pra sair na segunda, na sexta ele te manda mensagem chamando pra sair no final de semana. Porque ele já tá pensando no programa no final de semana com você. Aquele carinha que te manda mensagem 9 horas da noite na sexta-feira, te chamando pra poder ir ver Netflix na casa dele, pelo amor de Deus, mulher. É porque o Aí tu anterior vai, babou. Aí você vai, É porque o plano A anterior babou. aí você é o plano
B, C, D ou X, E. O plano A Então deu vocês ruim. têm que se ligar nessas coisinhas aí. Gata, só faz com você o que você permite. Se você permitir, o cara 10 horas da manhã te mandar mensagem assim, posso ir pra aí? Se você só quiser isso, ok. Eu falo também, né? Você Tem saber o que isso você também. quer. Mas Agora, também a mulher, ela é muito mais romântica, muito sentimental. Às vezes ela fala que ela só quer isso, mas no fundo, não quer só isso. então esteja pronta para as consequências das suas ações. Isso Só aí. Você sente falta da vida de solteira? Não. Nenhuma? Sabe por que que eu não sinto? Porque eu tenho um valor liberdade muito alto. Legal. E, ó, quinta-feira agora eu tô indo pra Florianópolis participar de um mastermind. E eu vou sozinha. Então, assim, eu não faço programas de solteiro. Balada, eu era mega baladeira, isso eu não vou. Mas o meu marido, ele é super parceiro. E assim, eu saio, viajo sozinha a trabalho, e ele fica de boa. Ele também viaja a trabalho, ele tá no Rio hoje. Ele fica de boa, a gente viaja junto. Então, assim, valor pra mim, se o meu valor liberdade fosse ferido, é o quê? Você só pode ir se eu for, só vai comigo. Não posso sentar pra tomar um chopp com uma amiga. Se eu tivesse esse valor ferido, eu sentiria falta da minha vida de solteiro. Ah, legal. Mas Vocês têm esse é um valor importante pra mim. E você trata muito casal com esse problema? De quê? De um impedir o outro de viver, de ter uma vida... como que fala? Uma vida... social, isso. Já aconteceu de eu pegar um casal que ela ficava muito incomodada porque o marido dela tinha muita vida social. Mas o problema não era que ela estava incomodada com ele, porque mas ela não que tinha. ela não tinha. Ah, entendi. E aí ela percebeu isso. E aí no final do processo, ela já estava assim, ai Camila, eu tô doida pra fazer minhas coisas e fulano aqui, ó, agora tá querendo ficar em casa, eu tô doida pra ele sair logo pra eu resolver minha vida. Que legal. Porque ela se resgatou. Que legal. Entendeu? Então, o autocuidado é o fundamental, né, Eu Camila? sou a favor da individualidade. Você tem que ter a sua vida, a sua identidade. E o seu parceiro tem que ter a identidade dele. E vocês juntos se respeitarem dividirem uma e vida. construírem uma vida. Por quê? Se amanhã você leva um pé na bunda ou acontece uma fatalidade, você se desconecta, você não sabe nem quem você é. Verdade. Então, eu prezo muito pela individualidade, com respeito, com limite, mas que você tenha uma vida própria. Você não é feliz por causa do teu marido. Você é feliz com ele ou sem ele, mas você escolheu ser mais feliz. Você já é feliz sozinha. O que e você fala escolheu pra ser essas mais meninas feliz. que arrumam namorado e esquecem das amigas? Que tem muitas assim. Que aí depois toma um pé na bunda e procura as amigas. Minha agenda tá aberta, vocês tomaram um pé na bunda. Vocês veem tudo pra mim falando assim, Camila, perdi minha identidade, me abandonei. É isso que acontece, gente. Você não tem que perder a sua identidade. Você tem que ser quem você é. Você já teve coração partido, Camila? Já. Como é que foi? Conta pra gente essa experiência. Cara, foi por um novinho, cara. Ah, mentira! Foi. Não gosto de ouvir, não, Camila. A única criatura que eu tava me fazendo muito de difícil, de durona. Mas foi uma apaixonite de 3 meses, depois passou e de boa. Só foi isso só? Foi. Nunca me permiti também ficar sofrendo muito, não, gente. Não, mas 3 meses só de relacionamento, você já amou? Já, fiquei apaixonada mesmo. Fiquei apaixonada. Amar, eu amo hoje. Mas eu fiquei apaixonada. Você se apaixonou por quantas pessoas assim? Paixão que eu lembro, uma quando eu era bem novinha e uma outra que já foi quando eu tava mais velha. 2 vezes. Você tem facilidade, assim? E me apaixonar, não. Apaixonar, não? Não. Porque eu me bloqueei pra não sofrer. Só que hoje eu amo. É diferente. É bem diferente. Existe 2 tipos de pessoas. Aquela que se apaixona, nem beijou e tá se apaixonando, e aquela que tem essa dificuldade, esse bloqueio. Como que a gente faz pra não ser nem um extremo nem outro? A pessoa que nem beijou e se apaixona, ela tá criando uma imagem da pessoa que ela nem sabe quem é a pessoa. Ela tá criando na cabeça dela. Eu tenho amiga que fica com 5, ela se apaixona pelos 5, sofre pelos 5. É uma loucura. Manda meu contato pra ela. Também. Vou mandar mesmo. Vou mandar porque mesmo. assim, a pessoa que é assim, é uma pessoa que tá muito carente. E carente dela mesma. Aí eu volto lá pro pai. Como que é essa relação com esse pai? Como que é a relação familiar? Não só da constelação, mas relação de família. Porque às vezes ela tá buscando neles o amor que ela não teve do pai. Entendeu? Tem a ver com a mãe também, não? Tem a ver com a mãe, muita questão de autoestima. Quando a mulher não tem muita autoestima, tem muito mais a ver com a mãe, né? Às vezes tem mãe que é narcisista, tem mãe que é problemática e transfere sim pra filha. Mas às vezes é porque ela... A maioria das vezes, de relacionamento, quando a gente busca, é falta de amor de pai. E a gente tá procurando aquele pai naquele monte de homem. E a gente não acha. Ou a gente tá procurando uma validação, uma autoafirmação. Tem que entender, cada caso é um caso. E essa mulher que tem esse bloqueio muito grande,
emocional? Como que ela faz pra poder ir quebrando isso aos poucos? Aí volta naquilo que eu te falei, de identificar onde foi o bloqueio, a gente consegue identificar com hipnose, qual foi a primeira vez que ela sentiu aquilo, ressignificar, né, dar um novo significado para aquilo, para liberar ela para ter novas experiências. É assim, no meu caso não era nem um bloqueio. Era um bloqueio, mas era um bloqueio consciente. Eu sabia o que eu estava fazendo, porque existe um bloqueio inconsciente também, que você afasta a pessoa, não sabe nem por que você está fazendo isso. Eu já afastava, mas sabendo que aquela pessoa não era a pessoa que eu queria e pronto. Então, diferente. eu agi assim inconsciente. Depois que eu entendi o que era, aí começou a ser consciente. Mas até então, porque muitas pessoas têm esse bloqueio e não entende, não percebe. Aí tem que identificar onde que foi. Qual foi a primeira vez que teve esse bloqueio? Às vezes, foi um namorado que eu tive que me traiu. Aí me deixou com esse bloqueio. Você buscar a perfeição demais também traz esse bloqueio? Total. Ninguém é perfeito, gente. Ninguém é perfeito. Eu sou muito perfeccionista. Gata, vai morrer sozinha, não pode ser. Eu tô aqui, fala ou não falo? Falei. Não pode, não dá, porque você não é perfeita, ninguém é perfeito. Quando a gente fala, igual você falou, a gente coloca um padrão muito alto. Mas é um padrão que ninguém atinge e nem você atinge. É inacessível até pra você. Se o cara colocar o mesmo padrão em você, você também não atinge. Entendeu? Porque o cara não quer aquela mulher fodona que tem o pau maior que o dele. Ele não quer. Ele quer uma mulher que saiba se virar. Olha a frase que eu ouvi. Você pode até não precisar do teu marido, mas finja que você precisa dele. Finja com amor. Porque você entende. Você não precisa ficar toda hora jogando na cara. Não precisa de você pra nada. Não quero você pra nada. Não precisa disso. Isso é a criança que faz. Então, assim, se você quer um relacionamento, mesmo você não precisando, não dependendo, finja que precise. Finja que você precisa. E comece a ter o gosto de ser cuidada, de ser validada, de ser valorizada. Entendeu? Dá pra fazer isso. Mas você, assim, fingindo quando você tá com interesse na pessoa e tal. E quando você não tem aquele interesse, não é aquela pessoa pra você, você também não... Não, aí você acho que a gente não tem que descer o nosso nível pra poder tentar se encaixar na vida de uma pessoa que... Aí talvez criar uma listinha do que é o seu nível. O que são os seus valores, de novo, ou o que daquilo dali é uma coisa igual você falou, isso aqui é a toalha em cima da cama, isso aqui, ok, isso aqui eu penso, isso aqui pra mim não importa. Porque às vezes o seu nível tá muito alto, mas muita coisa dali você pode tirar. Sim. O que é mais importante? Um cara que seja fiel ou um cara que seja organizado? Depende. O que você está disposto a abrir mão? Agora, o cara fiel e o cara organizado e o cara que seja romântico, você não vai ter todo mundo no Você não vai ter tudo junto. Você tem que saber. Você vai ter que saber o que você quer, o que é mais importante para você. Então, assim, redefina a sua listinha aí. Listinha de perfeição. Dá uma quebrada. Isso não é descer o nível. Isso é você agir com maturidade para dar condições a você própria viver um relacionamento que uma pessoa de carne e osso possa te proporcionar. Senão, meu amor, só o príncipe da Cinderela mesmo. Só isso. Não vai rolar, gata, não vai. Simples assim. Meu amor, a gente já tá finalizando. Adorei o bate-papo com você aqui hoje. Também. Vamos marcar o próximo aí pra contar mais da sua tem história. muita coisa, gente. E vamos falar mais também sobre essa mentoria. Ainda? Dessa mentoria aí pra janeiro. Quero participar também. Ah, quero dar presente agora, minha filha. Delícia, já tô aqui, ó. Pode soltar aí, Ju. Boa noite, Camila. Quem é? Ei, Camila, eu preciso de uma vaga de novo na consultoria, porque surgiu uns novos problemas. Na verdade, eu não vejo como muito problema, né? Mas eu preciso também de uma ajuda em outra questão que surgiu. Já sei quem é, ó. Pode cortar, eu vou falar por que pode cortar. Porque isso aí ela vai citar nomes. Não, ela nem citou. Não citou, não? Ela falou só do caso? Então se quiser pode deixar. Não, só falou essa parte. Só. Então, é do meu grupo de mulheres também. E aí, gente, eu sempre dou muita atenção pra todo mundo que manda ali no direct. É claro que não dá pra eu fazer uma terapia, uma consultoria, né? Mas eu falo que às vezes só você mudar a sua percepção que muda a sua vida. A Val participou da minha primeira mentoria, essa que gravou. E o depoimento foi que antes dela entrar, ela não sonhava mais, ela não sabia quem ela era, e ela tem 2 filhos, ela é incrível, ela é novinha, tem 28 anos. E o depoimento dela, você chora, assim, sabe? Ela falou que ela tinha ansiedade, crise de ansiedade, hoje ela não toma mais remédio. Não é por minha causa, mas é por um processo dela interno. Nunca que eu falo pra pessoa deixar de tomar remédio. Não, até mesmo porque a sua parte é muito pequena. Sim. A parte da pessoa... Gente...
é o que você falou. Exatamente, a parte da pessoa é o que vai fazer a transformação. A sua é 10% da pessoa 90%. Porque não adianta ter que uma profissional excelente me dar o caminho das pedras e eu não quero seguir. Caminhar, exatamente. E aí ela teve uma transformação incrível. E aí o depoimento dela é lindo. Aí ela começou a se cuidar, cortou os cabelos. Legal. Agora tá super feliz, tá bem. Aí ela fala desses, que teve um probleminha, mas ela já fala rindo. Ela não fala mais com aquela dor, com aquela coisa, o desejo de morrer que ela tinha. Então, assim, é muito lindo, é muito gratificante. Então, você é mulher que quer ter aí a sua autoestima resgatada, a sua vida em si, porque quando a gente fala de mentoria, é mente. Então, quando a gente muda a nossa mente, a gente vira essa chavinha, quando a gente muda, tudo muda. Então, você vai alcançar vários campos aí do relacionamento. Profissional, afetivo, com os filhos, com o marido, entendeu? Como ela falou, até mesmo você ali comprar um pão. Então, se relacionar é isso. É isso. Esse final de semana eu viajei e tal. E assim, ali eu tava me relacionando com outras pessoas. E como às vezes é complicado a gente lidar com outra pessoa. Quando você fala, a pessoa entende bem. Eu vi, comigo não, graças a Deus. Mas eu vi situações assim. E como é importante a gente saber, né? Se comunicar. Sim. Que é a base da relação. Sim. Então tá a profissional aqui, a coach aqui, a Camila Couto. O nome dela é muito chique. Tudo a ver, né? Coach Camila Couto. Até combina. Até combina, CCC. Então, assim, se vocês quiserem isso, é só entrar em contato com ela, que ela vai te atender. E eu acho que a primeira coisa é você se encontrar. Quando você sabe o seu valor, quem você é, você vai vibrar na mesma frequência da pessoa e não se afobar, que eu acho que no momento certo, a pessoa vai aparecer na sua vida. Você não precisa procurar, você tem que se procurar. Se conhecer. A minha primeira mentoria que a Val participou foi Resgate Sua Essência, o nome. Justamente por isso, porque você atrai exatamente o que você vibra. Não adianta você querer, como eu falei, mudar nada, nem atrair o cara certo, nem mudar teu casamento, focando nele. Primeiro foque em você. Cure a si primeiro, que o resto vai acontecer. Talvez não aconteça do jeito que você deseja, talvez não aconteça da velocidade que você quer, mas vai acontecer. Então, é muito importante que você esteja aberta a isso. E uma palavrinha que muda tudo. Autorresponsabilidade. Parar de delegar a responsabilidade da sua vida para o outro. Porque é você quem sente. Se alguém está fazendo você sentir, é porque você está saindo da bolha. Você está deixando entrar na bolha. Tem uma coisa muito interessante também que eu falo para minhas amigas. É o seguinte. Você fala outras línguas? Fala inglês. Qual uma que você não fale? Francês? Francês eu não falo. Vamos supor que eu esteja te xingando aqui em francês. Você vai estar rindo de mim, porque você não tá entendendo o que eu tô falando. Se eu começar a te xingar aqui em inglês ou em português, você vai ficar bolada? Você vai discutir comigo? Sim. Então não é o que eu falo, é o que você ouve. Sim, exatamente. Então, assim, é a questãozinha da bolha. É o que você ouve. Então, se a pessoa tá te xingando, se a pessoa tá falando besteira da sua vida, se a pessoa tá tentando te ofender, mas aquilo ali você não permite entrar, acabou. Então, a gente precisa... Assim, não é bloqueio, não, tá, gente? É uma barreira de proteção. Sim, é diferente. Uma barreira de proteção com bloqueio são coisas diferentes. São diferentes. Sim. Então, a gente precisa ter essa barreira de proteção pra vida. E tem outra coisa. Que você tava falando aí, gente... esqueci. Hoje eu tô bem, não. Esqueci de tudo. Esqueci, tava aqui na ponta da língua pra falar. Enfim, toca aí. Esqueci de novo. Já que já tem que terminar, já tem que te agradecer. Eu adorei, aprendi lembrei. Não, a gente fala assim, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Não. Trate as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Isso no relacionamento vira chave também. Porque assim... A maneira como você quer ser tratada não necessariamente é a maneira que o teu parceiro quer ser tratado. E aí a gente volta na linguagem, volta no perfil. Trata como ele quer ser tratado. E ele tem que te tratar como você quer ser tratado. Aí vocês começam a se falar. Aí depois tem até sexo. Gente, essa eu não sabia. No final, né, o que a gente quer é ser feliz, gozar da vida. Gozar, então, isso aí é o melhor. Gente, existe um caminho pra isso. Eu posso te ajudar, mas você tem que fazer sua parte, né? E, gente, tem tantas pessoas que, assim, estão ali casadas por obrigação. Não é melhor estar casada com prazer? Exato. Não é melhor estar casada feliz, amando, compartilhando? Meu casamento tá falido, mas você não tá com ele? Então vai tentar melhorar, ele. Vai procurar um profissional. É isso que eu falo. Eu falo pra todo mundo agora, que quando eu casar, vai ser pro resto da vida. Filha, eu vou pra terapia, vou pra qualquer canto, vou dar um jeito. Apesar que o meu eu lutei muito, eu lutei 12 anos, né? Entendeu? Então, assim, lutei bastante. Então, assim, e a gente separou, não teve traição, foi coisas bobas, foi cotidiano, foi falta de prioridades, foi coisas assim, que fizeram chegar ao fim, o desgaste. Um não querer abrir mão, orgulho, isso
que dava pra ser consertado, dava pra ser ajustado. Sim. Então, às vezes, a gente tá muito... a gente vive hoje no mundo que é muito mais fácil, descartável. Sim. Ou trocar. Eu não sei se não dá tempo mais, né? Já acabou. Pode falar? Dá. Tem um contozinho que eu gosto muito de falar, porque a nossa mente, às vezes, ela não processa com conselho, mas ela processa por metáfora. E aí, esse conto diz o seguinte, que uma moça foi dar uma palestra, né, lá num retiro yoga, e ela foi convidada a ficar na casa de um casal. E aí ela ficava num quarto que, para ir pro quarto dela, tinha que passar, para ir pro banheiro, tinha que passar pelo quarto dela. E aí todos os dias, o casal da casa que deu, né, deu a hospedagem para ela lá, eles discutiam no banheiro. E aí todos os dias ela ouvia eles discutindo pela pasta de dente. O marido falava, por que você só aperta a pasta daqui pra cima? Não é mais fácil de baixo pra cima? E a mulher reclamando que ele apertava no meio, aquela confusão. Um apertava embaixo, outro apertava no meio, aquela confusão. Todos os dias, de manhã, ela ficava atenta pra saber se tinha alguém no banheiro, pra ela poder ir no banheiro mais à vontade. E aí ela ouvia aquela discussão. Chegou o dia dela ir embora. E aí o que ela fez? Ela estava querendo uma forma de agradecer ao casal por ter sido, né, tão gente boa hospedando ela lá. Ela comprou 2 pastas de dente, colocou no banheiro com post-it. Fulana, essa pasta é sua, aperte onde quiser. Acabou o problema. Acabou o problema. Às vezes, a gente procura uma solução mega ultra power e a solução tá bem na nossa cara. É muito simples, é muito sutil. É mudar a mentalidade, virar a chave do problema e mudar para a solução. Começar a respeitar também o jeito de cada um. Do outro. Eu falo muito isso para as pessoas. No meu quesito, são meus filhos. Eu tenho... eles são opostos, mas eles se dão super bem. E assim, eu respeito muito o jeitinho de cada um. Tem muita gente que fala assim, esse final de semana puderam ver mais o mais velho, até falaram, nossa, ele é comunicativo, ele fala bem. Eu falei, gente, ele só é tímido, ele só não faz isso no Instagram, mas na vida real comigo, ele é assim. Então as pessoas puderam ver um pouquinho mais dele, porque normalmente o Nathan, que é o menor, que é mais expansivo, que tá mais presente. Só que ali, cada um tem o seu lugarzinho, cada um tem, igual eu brinquei hoje, é o 01, 02. Ele veio primeiro, então, assim, ele tem o lugar dele, ele tem o lugar de fala dele, tem coisas que ele pode fazer, tem coisas que o pequeno não pode fazer porque não tem idade, porque não tem maturidade. Sim. E eu respeito o jeito de cada um. Um é super tímido, um é super acanhado, ele é extremamente organizado, o outro já é da virada, já é... Então, você aprender a respeitar, quando a gente lida com o público, a gente tem mais essa facilidade de saber lidar com cada jeito de cada um. E igual um gosta de vermelho, a pastinha de dente eu lembrei disso. Um gosta de vermelho e o outro gosta de verde. Então sempre eu comprei o vermelho pra um e o verde pra outro. E eles têm características tão diferentes que se eu chegar com as coisas deles, eles já sabem o que é de cada um. E sabe o que também? Tem a personalidade. E às vezes a gente fala assim, eu criei os 2 iguais, eles são tão diferentes. Porque eles são 2 pessoas diferentes. Sim, são 2 seres humanos. Você não tem que criar seus filhos mesma iguais. Mãe, tudo direitinho. A gente que é mãe, a gente não tem que criar os filhos iguais, a gente tem que criar os filhos diferentes. Você tem que ter um olhar pro Nathan e um olhar pro Rian. Porque eles são pessoas diferentes. E outra, por que também eles são diferentes? A realidade, existe a realidade, mas o que eu entendo de realidade é o que eu interpreto daquela realidade. O Rian interpreta a realidade de um jeito e o Nathan de outro jeito. Então, assim, a gente tem que aprender como pais e mães a cuidar também dos nossos filhos como eles. E eu já fui muito julgada de falarem assim pra mim, nossa, você cobra muito do Rian e não cobra do Nathan. Aí passou um tempo, aí a pessoa foi lidando com eles, aí falou assim, nossa, o Rian é muito engraçado. Eu falei, por isso que eu cobro muito dele. Porque o Nathan tem 9 anos, o Rian tem 14. Um vai fazer 10, outro 15, 5 anos de diferença. Só que o mais velho tá na fase desapercebido. Ele passa por cima das coisas, ele não vê tal. O Nathan, se eu falar assim, Nathan, amanhã tal hora, tal, isso, tem que... Meia hora antes ele me lembra, mãe, isso. Eu não preciso ficar falando com o Nathan 10 vezes. Com o Rian eu tenho que ficar falando 50. São pessoas diferentes. Então eu lido com eles. Não é porque eu amo mais um, porque eu desamo, porque eu brigo mais com um. Porque são pessoas diferentes. E por que você não abandona seus filhos? Porque são seus filhos. Amor único. E por que abandona o marido porque ele é diferente? Boa. Porque não é meu filho, porque ele tem a mãe dele.
É isso, gente. Com os filhos nós somos mais tolerantes, com o marido a gente não é. Verdade, porque ele tem a mãe dele. Entendeu? Com os filhos a gente não tem pra quem devolver. Pro marido a gente tem. E se a gente tivesse um pouquinho mais de tolerância, a mesma tolerância a gente pudesse transferir, como que seria? Mas tem muitas mulheres também que se tornam mãe dos filhos. Ah, não, aí tá no lugar errado dentro do sistema familiar, não pode. Você tem que estar no seu lugar. Isso também e tem. Aí, é outra questão. Senão a gente vai ficar aqui uma semana. Chega, tá bom. Camila, muito obrigada. Peço pra você agradecer aqui na sua câmera. Dar um conselho para as mulheres que precisam aí de uma busca, que estão em casa, que estão assistindo, que precisam de um conselho aí, que estão com seus casamentos frustrados, ou então com a tua vida sentimental, sexual frustrada e precisa de um conselho aí. Então, gata, seguinte, tudo muda. Você pode sim transformar a sua relação, porque o primeiro passo é você desejar isso. E como você deseja? Não delegando pro teu marido. Se é você que está incomodada, busque ajuda você primeiro, que as coisas começam a acontecer, e eu te falo com propriedade. Desde a comunicação até o sexo pode mudar. Então, dê o primeiro passo você, porque a sua vida é sua. Quando você morrer, teu marido não vai com você pro caixão. Teus filhos não vão com você pro caixão. É capaz dele com outra no enterro. Você com você. É você com você, gata. Então, assim, faça por você enquanto você tá viva, tá? E eu me coloco à disposição. Quiser me chamar depois lá no direct, né? Me sigam. Em janeiro aí já falei que eu vou colocar, na verdade, o link na bio, porque em janeiro vai ter mentoria e quem estiver participando do grupo vai ter aí um bônus especial. E o grupo é pro Brasil inteiro, né? Até fora do Brasil. Até fora do Brasil. Que legal. Então é bom que você se relaciona, conhece outras mulheres, conhece outras histórias de vida. E o grupo é muito poderoso, porque às vezes você acha que só você tá passando por esse problema, mas não tá não, gata. Tem muita gente passando. E quando você ouve a outra pessoa, ou a outra pessoa te acolhe, a força do grupo ela é muito poderosa. E aí você consegue talvez tirar a força da onde você não tem sozinha. E quando a gente começa a olhar o nosso problema, por exemplo, eu tô com o mesmo problema que você. Aí você fala do seu problema, eu tô olhando ele de fora. Sim. Eu consigo ter outra visão. E aí você resolve o seu, só de me ouvir falar do meu. Isso aí. Acontece é interessante. muito, é muito importante. Acontece gente, muito obrigada. Boa noite. Obrigada. Até o próximo programa, porque aqui com Elvira pode. Delícia. Beijo. Deixa eu tirar